Os irmãos Winchester já enfrentaram diversos seres mitológicos no decorrer da série Supernatural. Foi de anjo a demônio, deuses e semideuses e diversos monstros diferentes por aí. Nós sabemos que eles são humanos e chegaram a ficar bem machucados em diversas vezes. Em alguma delas chegaram até a morrer. Só que, claro, como eles são os principais, eles tiveram que voltar à vida e continuar a série, né? E nesse vídeo eu compilei todas as vezes que os irmãos morreram no decorrer dos anos. Então, aperta os cintos e vamos lá. Fala galera, Gabriel Marchi que vos fala. E cá entre nós, entre fãs de Supernatural, a gente já tá cansado de ver os irmãos morrendo e voltando na série toda hora. Porque apesar de serem personagens principais, eles já chegaram a morrer 13 vezes no decorrer dos anos. Tudo bem, as primeiras vezes foram bem assustadoras. Mas tipo, depois que eles voltaram, sei lá, pela terceira vez, a gente ficava tipo... Não, só se eles vão voltar, relaxa, vão voltar. Só que o foda é que mesmo sabendo que eles vão voltar, as cenas de ressurreição e de morte sempre são emocionantes. Mas enfim, chega de enrolação e vamos logo para a lista, porque ela tá um pouco grande. E lembrando, gente, que está em ordem de acontecimento. Então, a primeira ocorreu lá no final da primeira temporada, com a suposta morte do Dean, que ele não chegou a morrer, mas virou fantasma. Como vocês bem podem lembrar, no final da primeira temporada, o demônio do olho amarelo fez o Dean, o John e o Sam sofrerem um acidente de carro. E quando a série voltou na segunda temporada, o Dean estava perambulando pelo hospital como uma espécie de fantasma e precisou fugir de Tessa, a ceifadora de almas. Só que no final da história, o caçador ele foi salvo pelo próprio demônio do olho amarelo que causou o acidente. Teoricamente, o personagem ele não morreu, só que ele virou um fantasma e foi quase. Mas, enfim, eu considerei como morte. A próxima morte ocorreu ainda na segunda temporada, quando o demônio Azazel fez uma espécie de jogos vorazes e colocou o Sam com outras pessoas com habilidades especiais para lutarem. E realmente foi tipo uns jogos vorazes, porque a ideia era que só uma pessoa saísse vencedora e viva da cidade. No final só sobraram o Winchester e um cara chamado Jake. Só que o Sam ele teve a oportunidade de matar o cara e sair vivo, e ele não quis, e acabou levando uma facada pelas costas. O Dean logo em seguida recorreu a um demônio da encruzilhada e fez um pacto para salvar o irmão do mundo dos mortos. Esse pacto, aliás, foi uma das coisas mais excitantes da série na época, porque nós fãs que assistíamos, nós queríamos saber o que ia acontecer com o Dean e como ele iria se livrar daquela morte. Já a terceira morte dessa lista foi a do Dean, em um dos episódios mais insanos da série até agora. No episódio intitulado Local Misterioso da terceira temporada, o Sam fica preso em um loop infinito e vê o Dean morrendo diversas vezes. A brincadeira de mau gosto foi feita pelo arcanjo Gabriel, que na época era só o brincalhão, e ele só queria mostrar pro Sam o irmão morrendo de diversas formas diferentes. Inclusive, uma dessas mortes foi pela própria mão do Sam, que depois conseguiu se livrar do loop e deu tudo certo no final. Agora, a quarta morte foi resultado do pacto que o Dean fez para salvar o Sam na segunda temporada. Pois é, a conta chegou para o Dean e ele foi caçado pelos cães de inferno de Lilith. Eu diria que foi uma das suas piores mortes, porque além dele ser dilacerado pelos cães, ele também passou meses no inferno. Além disso, essa morte é bem importante para a série, porque foi o que quebrou o primeiro selo da jaula do Lúcifer. Então ela foi o princípio do apocalipse que foi ocorrer lá na quinta temporada. Mas enfim, a quinta morte foi a mais simples e rápida. Ela ocorreu lá na quarta temporada, no episódio da Fonte dos Desejos. Os irmãos foram parar numa cidade que possuía uma fonte dos desejos amaldiçoada. E nisso uma mulher desejou que o Sam morresse atingido por um raio, e foi exatamente assim que aconteceu. Mas aí no final do episódio os desejos foram desfeitos, o Sam voltou à vida e foi isso. A sexta morte ocorreu lá na quinta temporada, quando uma personagem chamada Anna Milton voltou no tempo para atrapalhar a vida da Mary e do John, pro Sam não nascer. Só que os irmãos Winchester também voltaram no tempo para impedir a Anna, e acabou que o Sam levou uma facada, de novo. Sim, ele morreu, e quem ressuscitou ele na época foi o Arcanjo Miguel, que também mandou os irmãos de volta para o tempo deles. A sétima morte é a única dessa lista que os dois irmãos morreram juntos. Isso porque depois que eles começaram o apocalipse, os próprios caçadores se voltaram contra eles e mataram os dois personagens. Os irmãos foram mortos a tiros e acabaram passando o episódio inteiro dentro do céu.
E no final eles foram ressuscitados por Deus, porque o apocalipse já estava acontecendo na Terra e eles precisavam acabar com isso. Só até aqui todo mundo já sabia que os personagens iam voltar todas as vezes que eles morriam. Então, depois que eles morreram aqui, ninguém mais acreditava nas mortes e acabou virando bem banal. Tanto é que a próxima morte foi um suicídio. O Dean resolveu se matar para conversar com a morte e para devolver a alma do Sam. E vimos que não foi em vão, porque depois de uma longa conversa com a ceifadora Tessa e com a morte, o Dean conseguiu recuperar a alma do irmão e voltou à vida. E galera, antes de eu continuar, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo meu. Nesse canal ainda vou gravar diversas coisas sobre a cultura nerd em si, envolvendo The Walking Dead, Supernatural, Game of Thrones, Marvel, DC, enfim, se inscreva. Mas voltando à vida infeliz dos Winchesters, depois da 6ª temporada, os produtores eles já perceberam que os fãs eles estavam meio de saco cheio com tantas mortes assim dos irmãos. E por isso a próxima morte foi ocorrer 3 anos depois, na 9ª temporada. Foi um dos principais momentos para o Dean, porque quando o Metatron matou ele voltou como um demônio, coisa que a gente não tinha visto na série ainda. E realmente foi bem surpreendente para todo mundo. E ainda bem que os produtores arriscaram esse enredo, porque deu totalmente certo para a série. Foi um dos picos altos para o irmão Winchester, que já tinha ganhado mais destaque quando recebeu a marca de Caim. E ainda falando no Winchester mais velho, na 11ª temporada, o Dean e o Sam foram para o hospital e o Dean pensou que o Sam estava morto. E assim ele se matou com um remédio só para falar com a ceifadora Billy para trazer o Sam de volta. Só que acontece que o Sam não estava morto e tudo aquilo foi em vão, porque a Billy também não quis ressuscitar ele. E pela primeira vez ele voltou à vida de uma forma normal, que foi pela reanimação dos médicos locais. Já as próximas 2 mortes foram bem parecidas com essa última que eu acabei de falar. A 11ª morte aconteceu quando os irmãos foram presos e eles precisaram fazer um acordo com a Billy para fugir da prisão. A ideia era que os dois se matassem e quando os corpos estivessem fora da prisão, a Billy iria ressuscitar eles. E eu sei que eu falei que os dois só morreram junto uma vez. Só que esse foi um pouco planejado, então não foi bem uma morte, porque foi um acordo no caso. Mas enfim, considere o que vocês acharem melhor. Depois que o plano já tinha rolado, a Billy falou que um dos Winchesters teria que ir para as profundezas da morte com ela. Só que o Castiel veio, salvou o dia e acabou matando a ceifadora. Então nenhum dos dois morreram. A 12ª morte e penúltima da lista traz novamente o Dean fazendo 2 coisas que já vimos aqui. Se matar e por overdose. Só que dessa vez não foi para ressuscitar o irmão ou trazer a alma de volta. Foi para conversar com alguns fantasmas. A ideia foi nobre, porque ele queria que todos os fantasmas daquela casa seguissem em frente e fossem para o céu. Só que depois que ele foi voltar ao corpo, as coisas complicaram um pouco, porque a ceifadora Billy que o Castiel matou voltou e agora ela voltou com a morte. A situação rendeu uma boa conversa entre os dois. E o Dean descobriu que aquela não era a hora dele e que ele tinha muito trabalho para fazer ainda. E finalmente, a 13ª e a última morte dessa lista foi do Sam. No final da 13ª temporada, os protagonistas montaram uma caravana para procurar a Mary e o Jack que estavam perdidos no outro mundo. E logo quando eles chegam lá, o Sam é morto por um bando de vampiros e infelizmente é deixado para trás. Mas ele é inesperadamente ressuscitado pelo Lucifer, porque o personagem queria conhecer o próprio filho que ele ainda não tinha conhecido. Ou seja, entre mortes bestas, mortes boas e mortes desnecessárias, os irmãos morreram todas essas vezes. E até a gravação desse vídeo, a última temporada não terminou e muita gente está debatendo se os irmãos vão morrer no final. E eu quero saber de vocês qual morte vocês mais gostaram. E claro, comente aqui embaixo também se vocês acham que eles vão morrer nessa última temporada. E eu vou ficando por aqui, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Até a próxima!